você poderia fazer hoje. E esse é o costume das pessoas, né? Deixar para amanhã aquilo que eu preciso começar a fazer hoje, né? Então essa palestra com essa temática, se você puder estar participando com a nossa querida irmã, vamos dar esse apoio, né? Como comunidade a ela. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? Irmãos, alguns avisos importantes. O Acamp, pode colocar lá. Ó, a primeira aqui, tá? O Instagram, o Facebook da igreja, você tem no boletim. E pode voltar lá. E tem o telefone da secretaria da igreja, tá? Agora nós temos uma secretária, nossa querida Betinha, está ajudando o pastor Giovanni, que já não está com a memória lá essas coisas, né? Então, muito bom ter alguém para nos auxiliar, organizar a nossa vida, organizar a igreja. Está aqui o telefone da secretaria, se você precisar de visita pastoral, atendimento pastoral, entre em contato com a Betinha, nós estamos à disposição de servir os irmãos, tá bom? Próximo aviso do Acamp, nós vamos ter um acampamento de jovens e de adolescentes do dia 26 de fevereiro a 1º de março, tá? As inscrições são feitas com a Beth na secretaria. Durante a semana você pode fazer com ela, parcelamos no cartão, vai ser uma bênção, um retiro de jovens, de adolescentes, jovens adultos, casais jovens também podem participar. A gente só não vai ter uma estrutura para crianças, tá? Então a criança, seu filho, filha, se você quiser participar do retiro de jovens, você vai ter que deixar com algum parente, papai, mamãe, né? As pessoas que você ama e confia, tá bom? Mas no carnaval, se nada mudar, né, em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, está marcado o nosso Acamp 2022. Essa semana nós retomamos também as células na segunda, nós vamos abrir dia 18 de janeiro uma célula também na terça-feira, na casa da Patrícia. Na quinta-feira também temos uma célula de liderança, se você quiser participar. Segunda, terça e quinta é algo que nós vamos ativar esse ano, o ministério em células. Essa igreja é uma igreja em células. Células são grupos pequenos, tá, irmãos? Isso não é algo novo, é algo que já vem desde 1960, começou lá na Coreia, se espalhou pela Colômbia, Argentina. É algo que a gente vê a igreja fazendo desde que eu era pequenininho, criança, que é criar um ambiente de família nas casas, onde o evangelho está sendo pregado, onde Deus está sendo falado, onde nós oramos uns pelos outros, onde podemos abrir o coração, aprender juntos coisas valiosas da palavra de Deus. Então se engaje conosco, participe das nossas células, culto na quarta-feira às 20 horas, no domingo nós temos 2 cultos, tá, irmãos? Foi só no dia 2 que nós não tivemos culto pela manhã por causa da virada do ano e tal, a gente deu uma sossegada, mas a partir desse domingo já começamos o culto pela manhã e o culto à noite. Glória a Deus por ver tantas pessoas aqui, fiquei feliz, irmãos, glória a Deus, como é bom, né? E também o quilo do amor, ali na entrada você viu um cesto com alimentos, se você puder nos ajudar, traga alimentos, traga mantimentos não perecíveis. Se você sentir no coração, quiser entregar uma cesta básica inteira, entregue. Nós precisamos, estamos ajudando várias famílias, tanto ajudando no orçamento familiar, como também auxiliando algumas famílias com relação ao quilo do amor, tá bom? E você recebeu um boletim, não é verdade? Quando você entrou aqui, com uma linda mensagem, a obra do Espírito Santo. Uma linda mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes. Nós também temos um guia comercial e profissional, estamos muito felizes de ver os irmãos divulgando aqui os seus negócios, as suas empresas. Tem também todas as informações de como você pode dizimar, ofertar, os horários dos cultos, as nossas redes sociais. E na parte de trás do boletim você tem um espaço em branco para anotar os principais pontos, frases, textos bíblicos que chamaram a sua atenção na hora da pregação. Aqui também tem os horários das células e como nos ouvir através das mídias de áudio, né? Spotify e Google Podcast. E dentro do nosso boletim, você tem um envelope para estar dizimando na casa do Senhor. Antes de dizimar, vá preparando a sua oferta, o seu dízimo. Lembre-se, Deus ama aquele que dá com alegria. Os 2 textos que nós colocamos aqui no nosso envelopinho é que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por necessidade. Deus ama ao que dá com alegria. Irmãos, e os 2 meses mais difíceis para a igreja são o mês de janeiro
e o mês de fevereiro. Muitas pessoas saem de férias, né? E as pessoas acabam, às vezes, até gastando o que não podiam. E em janeiro e fevereiro falham muito nos dízimos e nas ofertas. Então, seja fiel, seja leal, honre a Deus através dos seus dízimos, das suas ofertas, para que não falte nada de mantimento na casa do Senhor, tá bom? Graças a Deus pela sua contribuição, pela sua generosidade. E antes de nós levantarmos as ofertas, eu queria saber quem está nos visitando aqui pela primeira vez. Levante a mão. Quem nos visita pela primeira vez? Está lá. Glória a Deus. Ali também. Nós vamos entregar um presentinho para vocês. Vamos dar uma salva de palmas para essa turma linda. Sejam muito bem-vindos. Fica com a mãozinha levantada. Isso. Lá. Isso. Sejam bem-vindos, tá? Um por família, um por casal. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. É apenas um gesto de carinho da nossa igreja. É o que a gente chama de kit do visitante. Para que você volte a estar conosco, se sinta especial. Nós obedecemos aqui a lei da semeadura, irmão. Nós já começamos semeando na sua vida, crendo que Deus tem algo muito lindo, precioso para fazer através de você, tá bom? Então, coloque-se de pé, vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. As crianças já foram para suas salas, né? Não? Estão aqui? Então, as crianças também podem vir aqui na frente. Ali atrás, irmãos, nós temos uma maquininha nova também de cartão, tá? Crédito, débito. Só passar ali no som, você pode também fazer sua doação através de cartão de crédito ou débito, tá? Às vezes a pessoa vem despreparada. Que as crianças não vieram? Tem alguma? Já foram tudo? Glória a Deus. Então, feche os seus olhos, prepare a sua oferta diante do Senhor. Vamos orar pedindo a graça e a bênção do Senhor para conosco. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa. Muito obrigado, ó Deus, de vermos a casa cheia. Ó Deus, de vermos os Teus filhos buscando a Tua face. Ó Deus, é assim que diz a Tua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que o Senhor levante nesse lugar uma igreja leal, uma igreja fiel, uma igreja adoradora, uma igreja que te busca, uma igreja cheia de amor, uma comunidade acolhedora, uma comunidade amorosa, uma comunidade que acredita no potencial das pessoas, que desenvolve pessoas, que faz as pessoas crescerem e florescerem no Senhor. Pai, dá-nos esse coração que acredita, que ora, que intercede, que se coloca na brecha em favor uns dos outros, que possamos gerar essa igreja poderosa, essa igreja, ó Deus, abundante, essa igreja cheia da Tua graça, do Teu amor e da Tua glória. Pai, abençoa os dizimistas, os ofertantes, aqueles que nos visitam, não se constranjam, a não ser que sejam movidos pelo Senhor, mas, ó Deus, cada um daqueles que têm sido fiéis na Tua casa, no meio do Teu povo, derrama a Tua glória, Pai, mediante a fidelidade dos Teus filhos, a fidelidade nas pequenas coisas, é o que nos ensina Hudson Taylor, é uma grande coisa para o Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos ser fiéis, queremos Te honrar, através dos dízimos e das nossas ofertas. Abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre os Teus filhos, de tal forma que haja abundância, provisão, bênção e prosperidade. Também, ó Deus, fala conosco, através dessa palavra, usa minha vida como um canal de bênçãos diante do Senhor. Na Tua presença, Pai, nós nos colocamos à Tua disposição. Fala com o Teu povo e abençoa a Tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Então pega a sua oferta, seu dízimo, traga aqui na frente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos farei abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós a bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Glória a Deus. Coisa linda, né? Amém. Glória a Deus. Agradecemos o carinho dos irmãos, a generosidade. Deus os abençoe, multiplique as bênçãos de Deus sobre as suas vidas. Amém, irmãos? Quem está feliz aí? Amém. Quem está criando grandes expectativas em Deus para 2022? A palavra que Deus colocou no meu coração é crescimento.
Eu creio que vai ser um ano de crescimento para nós como comunidade, para nós como pessoas. É um ano de você crescer em Deus, prosperar, ser uma bênção nas mãos de Deus. Hoje de manhã mesmo estava ministrando com os irmãos, lendo para eles Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, e no final desse trecho, ali quando Deus chama Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção, irmão. E eu quero declarar que você vai ser uma bênção no nome de Jesus. Que você vai ser abençoado, que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia, amém? Você crê nisso, irmãos? 2021 foi um ano bem difícil, mas graças a Deus, Deus nos capacitou, Deus nos ajudou. 2020 foi mais difícil ainda, né? O início da pandemia, tudo misterioso, nós não sabendo muito bem o que ia acontecer, mas graças a Deus, Deus está conosco, nos protegendo, nos guardando, e Deus está conosco, irmãos. Claro que nós temos que tomar cuidado, use máscara, né? Coloque álcool gel na sua mão, evite contatos mais próximos com o seu irmão, principalmente no momento que nós estamos vivendo, com base em toda essa nova cepa, né, chamada Ômicron. Tome cuidado, sabe? Tome cuidado mesmo, para que você não seja afetado. E vamos continuar, firmes e fortes no Senhor. Amém? Abra comigo João capítulo 1, versículo 40. João 1, 40. O tema da mensagem hoje é coisas maiores de Deus. Eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus tem coisas maiores para você. 2022 é o ano das coisas maiores de Deus na sua vida. Não foi à toa que eu escolhi essa mensagem, creio que veio do coração de Deus, quero compartilhar com os irmãos. Presta atenção no que diz o evangelista João, a partir do versículo 40, no primeiro capítulo do Evangelho segundo João, nós vemos aqui um relato da escolha dos primeiros discípulos de Jesus. Olha só o que diz o texto sagrado. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e haviam seguido a Jesus. O que eles tinham ouvido? João viu Jesus vindo e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto André quanto Simão Pedro eram discípulos de João, João o Batista. Mas quando João viu Jesus vindo, ele abriu mão dos seus discípulos e disse: não é a mim que vocês têm que seguir. Vocês têm que seguir o Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré. E desde então eles começaram a seguir Jesus. Foram os dois primeiros discípulos relatados aqui no texto sagrado. No versículo 41, este achou primeiro a seu irmão Simão, o Pedro, né? E disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Fala comigo, Messias é igual a Cristo. Cristo significa o ungido de Deus, né? No hebraico, Meshia, Hamashia, Messias, o ungido de Deus, que é o Cristo. Cristo é em grego, Meshia é em hebraico. 42, e levou então Pedro, né, a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha que coisa linda. Então Jesus já logo de cara manda segui-los. Jesus vai seguindo, vai chamando eles para seguirem a Cristo e vai declarando uma palavra de vitória profética sobre Pedro, dizendo: tu és agora tu não é mais Simão, tu és Cefas, tu és Pedro. E lá para frente nós sabemos que ele diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por quê? Porque Pedro foi uma das colunas da igreja primitiva, foi um dos principais apóstolos, né? Pedro, juntamente com Tiago, e logo em seguida o apóstolo Paulo, foram as três grandes colunas da igreja primitiva, ou primieva, né? Os primeiros irmãos, os primeiros discípulos de Jesus que propagaram o evangelho de Jesus.
Aí no 43, preste atenção, é o episódio que nós vamos relatar aqui. No dia seguinte, quis Jesus ir para a Galiléia, e achou a Felipe, e disse-lhe, segue-me. O que vocês acham que Felipe fez? Seguiu a Jesus. E Felipe era de Betseba, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, ou seja, na Torá, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, o que nós chamamos de Pentateuco. E os profetas também relataram sobre ele. Além de ter escrito na lei, os profetas também falaram sobre ele, e Moisés também, lá em Deuteronômio 18. Jesus de Nazaré, o filho de José. Yeshua ben Yosef. Jesus ben é o filho de José. Vamos falar junto? Yeshua ben Yosef. Esse é o nome de Jesus em hebraico. Yeshua ben Yosef. Jesus ben é o filho de José. Glória a Deus. Irmãos, estou arrepiado só de falar o nome de Jesus na palavra original. O nome de Jesus tem poder. O verdadeiro nome de Jesus é Yeshua ben Yosef. Jesus, o filho de José. Acabamos de ler aqui. E eu fico arrepiado só de falar o nome de Jesus. Um nome que é lindo, um nome que é maravilhoso, um nome que é sobre todo nome, o nome pela qual todo joelho se dobra, toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí, no 46, disse-lhe Natanael, que foi aquele que Jesus encontrou no caminho. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe, ali o seu amigo, disse, vem e vê. Fala comigo, vem e vê. Vocês estão vendo um agir de Deus no nosso meio, irmãos? Quem está vendo um agir de Deus, um movimento de Deus, uma ação de Deus no nosso meio? Isso é tremendo. Convide pessoas para vir e verem aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Nós começamos em casa, na garagem da nossa casa, pequenininho, fomos para uma igreja emprestada. Alguns aqui tiveram, né, nesse processo de Deus. Hoje estamos aqui na nossa casa, nesse lugar estruturadinho, bonitinho, câmeras de vídeo, ar-condicionado. Irmãos, venha e veja o que Deus está fazendo. E você faz parte de tudo isso. Fala comigo, eu faço parte desse projeto de Deus nesta cidade. Irmão, se sinta parte disso. Cada vez que você dizima, que você oferta, que você serve, que você coloca o coletinho, entrega os kits de visitante, está ali fazendo a projeção, os outros cuidando do streaming, tocando louvor, cumprimentando as pessoas, você está se engajando na obra de Deus. Você faz parte desse projeto. Eu quero que cada pessoa aqui nessa noite sinta algo especial de Deus sobre a sua vida. Você faz parte de algo maior do que você mesmo. E esse algo maior do que você mesmo é o reino de Deus. Que tem um rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Yeshua ben Yosef. De novo. Cada vez que eu menciono o nome de Jesus eu arrepio. Vamos falar junto? Yeshua ben Yosef. Jesus, o filho de José. Jesus, o filho do Deus Altíssimo. Pode vir alguma coisa boa, né? Natanael falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E quem é que veio de Nazaré, gente? Jesus de Nazaré. Era a terra de Jesus, onde Jesus foi criado desde pequenininho. Ele nasceu em Belém, mas foi criado na terra de Nazaré. Disse-lhe Felipe, vem e vê, venha e veja o que Jesus está fazendo. 47, Jesus viu então Natanael vir e ter com ele, e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Olha que coisa linda, Jesus, nesse momento, usa, através do Espírito Santo, a sua onisciência. E ao olhar para Natanael, reconhece quem era Natanael.
como estava o coração dele, que tipo de vida Natanael levava diante de Deus. E o próprio Jesus exalta as virtudes e valores de Natanael, dizendo: eis aqui um verdadeiro israelita. Será que quando Jesus olha para nós, Ele pode dizer: eis aqui um crente fiel? Eis aqui um filho de Deus? Será que Deus, quando olha para nós lá do céu, pode falar como falou para Jesus: eis aqui o meu filho em quem tenho prazer? Irmão, não há nada nem ninguém que você deve agradar a não ser o Senhor. É a Ele que você deve agradar, é a Ele que você deve servir. Não importa se você vai desagradar pessoas, Deus quer ler o teu coração. Deus quer ler as virtudes que você construiu ao longo da tua vida. Aqui nós vemos Jesus lendo os corações. Como é que está o teu coração, meu irmão? Como é que você passou a virada do ano, né, o Natal? Você continuou firme e forte no Senhor ou pirou o cabeção? Endoidou? Porque tem gente que na virada do ano, né, no Natal e virada do ano, endoida, né, esquece que é crente, esquece que é filho de Deus, endoida e faz tudo que um cristão não pode fazer. Irmãos, Deus está lendo os nossos corações. Fala comigo: Deus lê os corações. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Deus está sondando os nossos corações, assim como olhou para Natanael e disse: eis ali um grande filho de Deus, eis ali um grande israelita, que não há dolo. O que significa que não há dolo? Que não tinha um espírito dividido, um coração dividido entre o mundo e Deus, que era realmente consagrado, santificado, dedicado, totalmente entregue ao Deus de Israel. Por isso foi chamado para ser discípulo de Jesus. E Deus está procurando homens e mulheres de Deus nesse lugar. Deus está sondando os nossos corações. Irmãos, essa obra é fruto de um coração. Você e tudo aquilo que você faz para Deus tem que ser fruto de um coração. Que Deus encontre em você, assim como encontrou em Natanael, um coração correto, um coração honesto, um verdadeiro filho de Deus, alguém que não há dolo, que não há sombra de variação, que não há corrupção, que não há, desvio de conduta. Que você seja encontrado como um crente fiel. No versículo 48, disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Ele ficou impressionado, como é que esse tal de Jesus conhecia ele de antemão? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe, o teu amigo, te chamaste, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Jesus já tinha tido uma visão espiritual de Felipe sendo chamado, de Natanael sendo chamado por Felipe debaixo de uma figueira. Aqui nós vemos o espírito onisciente de Cristo, mas também percebemos aqui o espírito profético de Cristo. Lá em Apocalipse a Bíblia diz que Jesus é o próprio espírito da profecia. Jesus, ele tinha 3 ofícios: ele era profeta, ele era rei e ele era sacerdote. Fala comigo: Jesus era profeta, é rei e é sacerdote. E ele continua sendo isso. Então nós vemos o Jesus profeta, o Jesus que viu de antemão Natanael sendo chamado debaixo de uma figueira. E Natanael fica impressionado com aquilo. E no versículo 49, Natanael responde, impactado com aquilo que ele estava ouvindo. Ele disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha que coisa linda. E Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, agora tu crês? E aí vem a frase do nosso culto de hoje: coisas maiores do que estas verás. Aleluia, irmãos. Fala comigo, coloca a mão no seu coraçãozinho e fala: coisas maiores eu verei da parte de Deus em 2022. Essa palavra é profética para esse ano, irmão. Coisas maiores Deus tem para mim e para você no ano novo que nós estamos adentrando.
Crie uma expectativa no teu coração dos sonhos, planos e projetos que Deus tem para a tua vida, irmão. Vamos crescer como pessoas, vamos crescer como filhos de Deus, vamos manter um coração puro, honesto, correto diante de Deus, para que Deus possa ler o nosso coração e possa confiar coisas maiores a nós. Amém? A fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Seja fiel nos pequenos detalhes da sua vida. Tem gente que pensa, isso aqui Deus não vai ligar. Deus liga. Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus que enxerga todas as coisas. Deus é um Deus que Ele enxerga além do que os olhos humanos veem. Assim como Samuel, né, quando viu os 7 filhos ali, de Jessé, pai de Davi, e aí olhou para aqueles homens bonitos, robustos, ele disse assim, não, certamente, dentre esses jovens moços, está o novo rei de Israel. O que aconteceu, irmão? Deus pegou e falou ao profeta Samuel, eu não sou como você, homem. O homem enxerga através da aparência, mas eu, o Senhor, enxergo o coração. Mande chamar a Davi, e nós não vamos jantar até que Davi chegue no meio da mesa de Jessé. Amém? Aquele que estava lá deixado de lado, aquele que estava lá cuidando das malhadas, aquele que talvez era desprezado pelos seus irmãos, aquele que talvez era deixado de lado em meio à sua família, estava adorando, estava louvando, era fiel ao cuidado dos animais do seu pai, já havia matado um leão, já havia matado um urso, Deus já havia dado livramento para ele, era um adorador, irmãos. Deus viu o seu coração. E num outro trecho do livro de Salmos, o salmista diz assim, eu te tirei de trás das malhadas e te trouxe à frente do meu povo. Amém? Deus é aquele que nos tira de trás das malhadas. Deus é aquele que chama aqueles que são desprezados, aqueles que ninguém acredita. Deus tem coisas maiores para mim e para você, irmão. A palavra de Deus nos cura. Eu mesmo, né, achava que não ia casar, achava que eu nunca ia ser amado por uma mulher, que eu não ia formar uma família. O diabo usou pessoas para gerar um complexo de inferioridade no meu coração, na minha vida, querendo me jogar para baixo, me destruindo, não dentro de casa, através de pessoas de fora, mas através da leitura da palavra eu compreendi o quão especial eu e você somos para o nosso Deus. Você é especial para Deus, irmãos. Venha e veja o que Jesus vai fazer na sua vida. Venha e veja que Jesus tem coisas maiores para mim e para você. Deus tem coisas tremendas. Então crie uma expectativa no teu coração do que Deus vai fazer através de você. Esses dias eu estava fazendo uma célula que eu retomei dentro de uma empresa com mais ou menos umas 20 e poucas pessoas. E graças a Deus, irmãos, Deus no meio ali da ministração, eu me lembrei de uma frase que certa vez eu ouvi e liberei ali para aqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam ali naquela célula, dentro da empresa, meia horinha, dentro da empresa, trazendo uma palavra de Deus para os funcionários daquela empresa. Foi a coisa mais linda, eu falei, melhor do que receber uma resposta de Deus, aquilo veio do céu, é você ser a resposta de Deus em favor de alguém. Amém? Eu vou repetir o que eu falei. Melhor do que você receber uma resposta de Deus, é você ser a resposta de Deus em favor de outra pessoa. Quem quer ser a resposta de Deus em favor de outros? Na sua casa, na sua família, nos seus negócios, aonde Deus te colocar, Deus te chamou para ser uma bênção. Não apenas para ser abençoado, mas para ser uma bênção. Coisas maiores do que estas verás, irmãos. Eu libero essa palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre esta igreja. Coisas maiores do que estas nós veremos. Aleluia. Senhor, eu creio nessa palavra. Senhor, eu creio nas coisas maiores de Deus. Senhor, eu quero experimentar as coisas maiores de Deus. Senhor, que os meus irmãos experimentem coisas grandes, coisas maiores de Deus nas suas vidas.
que eles vejam a mão de Deus sobre eles. Aleluia! E no 51, e disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Yeshua ben Yosef. Fala comigo, Yeshua ben Yosef. Jesus é chamado de Filho do Homem. Por que ele é chamado de Filho do Homem? Porque ele se identifica com os seres humanos. Quando toda vez, principalmente no Evangelho de Lucas, aparece mais de 50 e poucas vezes o termo Jesus, o Filho do Homem. Por quê? Porque em Lucas, Jesus é tido como o homem perfeito, como o verdadeiro representante da humanidade, como o modelo do homem segundo o coração de Deus. Por isso que Lucas, o médico detalhista, alguém que escreveu essa carta linda, esse Evangelho de Lucas, usa várias vezes Jesus, o Filho do Homem. Ele é o nosso representante, ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Ele é aquele que é o nosso advogado fiel, meus irmãos. Nós vemos aqui um primeiro discípulo sendo chamado André e Pedro, discípulos de João Batista, que ouviram do próprio João Batista: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vemos um terceiro discípulo, chamado Filipe, da mesma cidade de André e de Pedro. E Jesus dizendo para Filipe: segue-me. Quando Jesus falar com você, o que você tem que fazer? Seguir, obedecer. Obediência a Jesus é na hora, irmão. Se Jesus falar algo com você, você não pode deixar para amanhã, procrastinação. Você tem que fazer hoje aquilo que Deus mandou você fazer agora. Seja fiel nas pequenas. Se você quer começar a ouvir a voz de Deus, experimentar as coisas maiores de Deus, na hora em que o Espírito Santo falar com você, haja na hora. Seja obediente, não fique em dúvida, caminhe por fé. Nos pequenos detalhes da vida, o Espírito Santo vai te dar direcionamento, vai falar com você. Haja na hora, faça aquilo que Deus manda. Obediência tardia é desobediência, é rebeldia. Não serve para Deus. É igual quando a gente cria os nossos filhos, Se você fala: filho, pega lá uma água para o pai. Ah, pai, não vou agora, eu vou depois. O que você sente? O filho desobediente. Quando um pai e uma mãe falam, é na hora. Sim ou não, irmãos? Deixar para depois é desobediência. É rebeldia. Então, irmãos, quando Deus falar com você, se você quer experimentar as coisas maiores de Deus, siga a Jesus. Faça aquilo que Jesus mandou você fazer. Deixe tudo por amor a Jesus. E Felipe é isso. É um exemplo de obediência imediata. Fala comigo, a obediência precisa ser imediata. Se de repente você abraçou alguém, o Espírito Santo falou: oferte na vida dessa pessoa, faça na hora. Do começo do ano até agora, Deus já mandou fazer 2 vezes isso, lançar 2 sementes. Faça na hora. Obedeça a Deus na hora que Deus falar para você. Às vezes é dar um presente, às vezes é fazer um gesto de carinho, às vezes é servir alguém, às vezes é honrar uma pessoa que Deus mandou você honrar. Qualquer coisa que Deus mandar você fazer, evangelizar alguém, testemunhar de Cristo, levar para jantar na sua casa, comer junto com a sua família. Quando você come na mesa com alguém, você está chamando aquela pessoa para intimidade. A mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar de intimidade. Primeiro princípio que nós aprendemos hoje, querido: Jesus conhece a sua vida e o seu coração. Fala comigo: Jesus conhece a minha vida e o meu coração. O nome Natanael significa dádiva de Deus. Olha o nome desse caboclo, desse rapaz. Olha que coisa linda, um nome para você dar para o seu filho: Natanael. Dádiva de Deus. O que é uma dádiva? É um presente de Deus. Até o nome dele já era profético. E era um fiel seguidor
do Deus de Israel. Jeová, Adonai, Elohim, os vários nomes de Deus que são características do mesmo Deus, o Deus de Israel. Ele não tinha um coração dividido, ele não tinha dolo, ou seja, ele tinha um coração íntegro diante de Deus. E Jesus demonstra ali a sua presciência e conhecimento divino, dizendo: eis ali um verdadeiro filho de Israel, que não tem o seu coração dividido, que está com o seu coração totalmente rendido a Jeová, a Adonai, a Elohim, o Deus de Israel. Irmãos, ele foi escolhido a dedo. 12 homens escolhidos a dedo por Jesus. Amém? Segundo princípio que nós aprendemos, irmãos, além de Jesus conhecer a nossa vida e o nosso coração, e todo o tempo Jesus está lendo a nossa vida e o nosso coração. Segundo princípio, reconheça a divindade e a majestade do Messias. Fala comigo, eu preciso reconhecer a divindade e a majestade do Messias. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim: Rabi, no 49, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Meu irmão, para um judeu dizer isso, é porque realmente ele nasceu de novo. É porque realmente ele reconheceu que Jesus era alguém especial. Era um profeta, era alguém, como diz o texto, que a lei, os profetas, Moisés, o Antigo Testamento, estava apontando. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E ele começa chamando Jesus de Rabi. Rabi significa mestre. Fala comigo, Rabi é igual a mestre. Ou seja, já chega chamando Jesus de mestre. Ou seja, reconhecendo que ele já estava debaixo desse mestre chamado Jesus. Jesus é o Filho de Deus, irmãos. Jesus é o Filho do homem. Jesus é o Rei de Israel. Ele tem realeza, ele tem majestade, ele é o filho de Davi. Como aquele coxo, o cego Bartimeu, que na beira do caminho ele viu uma multidão caminhando do seu lado, e um tal de Jesus passando próximo dele. O que ele gritou? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que os discípulos ali estavam meio que dizendo, não, sai fora e tal. E ele não quis nem saber, ele continuou berrando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi se aproximando de Jesus. E aquilo chamou a atenção do Cristo. Como é que um homem cego, que estava à beira do caminho, que estava sofrendo, que estava num estado deplorável de miséria, consegue reconhecer quem é Jesus? Será que nós reconhecemos quem é Jesus, irmãos? Com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com a nossa vida, com o trato dos nossos, na nossa casa, na nossa família. Será que as pessoas têm visto Jesus em nós? Será que eu tenho reconhecido Jesus como profeta, como sacerdote? Será que eu tenho vivido debaixo dos cuidados de Jesus de Nazaré? Será que as pessoas veem Jesus em mim, em vocês, em nós, como igreja? Irmãos, imagina uma igreja cheia de pessoas parecidas com Jesus. Como é que vai ser essa igreja? Magnética. Uma igreja que isso aqui vai ficar pequeno. As cadeiras vão faltar, as pessoas vão buscar homens e mulheres semelhantes a Jesus. Jesus não quer ser apenas teu Deus, teu Rei, teu Senhor, teu profeta, teu intercessor, teu sacerdote. Não, Jesus quer morar em você. Ele diz lá em João, aquele que obedece os meus mandamentos, eu e o Pai, viremos sobre eles e nele faremos morada. Jesus quer fazer morada em você, meu irmão. Quem quer ser morada de Jesus aí? Dá um glória a Deus. Fala assim, eu quero ser morada de Jesus. Ser morada de Yeshua ben Yosef. Aleluia. Irmãos, eu quero ser morada de Deus.
Eu quero ser morada de Jesus, eu quero estar cheio do Espírito Santo. É um ano onde eu e você temos que estar cheio do Espírito Santo. Versículo 3, o terceiro princípio que nós aprendemos nesse texto: Jesus promete coisas maiores. Meu irmão, você tem um grande Deus. Deus tem grandes coisas para você. 2022, Deus pode fazer coisas maiores na tua vida. Assim como fez na vida de Natanael, assim como Natanael, Filipe, André, Simão Pedro viram grandes coisas de Deus através do Jesus. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Isso é mais do que profecia, é uma revelação de quem é Jesus. Eu estou falando de curas, de milagres, de livramentos, de experiências com Deus, de aventuras com Deus. Experiências sobrenaturais com Deus, irmãos. Quem aqui já teve uma experiência poderosa com Jesus? Levanta a mão. Experiências poderosas com Jesus de Nazaré. Você sentindo a presença de Deus te tocar, a presença de Deus te envolver, a presença de Deus tomar a tua boca, a presença de Deus tomar as tuas mãos, Deus te usando poderosamente através de curas, milagres, livramentos, experiências, aventuras com Deus. Você e eu, todos nós expulsando demônios, libertando os cativos, curando os enfermos, experimentando coisas extraordinárias de Deus. Amém? Você conquistando pessoas para a glória de Deus, se tornando amigo, se fazendo amigo, caminhando do lado de pessoas. Eu tenho ensinado aqui para vocês, a grande estratégia de evangelismo é ganhar o coração das pessoas. Amém? Fala comigo, a grande estratégia de evangelismo é ganhar o coração das pessoas. Porque, meu irmão, depois que você ganha o coração das pessoas, vai ser muito mais fácil você conduzir esse coração aos pés de Jesus. Porque eles conhecendo a tua vida, eles vão querer o Jesus que você tem. E Deus vai proporcionar um momento glorioso onde elas, juntamente com vocês, vai entregar a vida para Jesus de forma extraordinária. Porque você começou ganhando o coração daquelas pessoas. Ganhe o coração das pessoas e depois apresente esses corações para Deus. Nós estamos falando as grandes coisas de Deus, as coisas maiores de Deus. Nós estamos falando disso, é salvação de almas. Se tem um tesouro para Deus, é uma alma, é uma vida. A Bíblia diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Uma alma vale mais do que todos os tesouros da terra. Quem ganha almas para Jesus, quem ganha pessoas para Jesus, é a pessoa mais rica do ponto de vista de Deus, irmão. E cada pessoa aqui pode ser um ganhador de almas de Jesus. Amém? 2022 pode ser um ano onde você vai ganhar muitas pessoas para Jesus. Onde você vai ser uma bênção de Deus em favor de outras pessoas. Onde as coisas maiores de Deus vão se realizar através da sua vida. Salvação de almas, transformação de vidas, restauração de famílias. Jesus promete coisas maiores. Você tem um grande Deus, um Deus que é sonhador, um Deus que sonhou com você. Acho lindo lá em Gênesis 17, quando fala sobre José, né? A Bíblia fala, e José era um sonhador. Irmão, Deus quer que a gente seja como José, sonhadores. Pessoas que tenham sonhos, planos, projetos. Eu vou te lançar um desafio nessa noite, né? A nossa irmã também vai falar lá no chá dela. Sinalize a tua casa com sonhos, planos e projetos para 2022. Pega, coloque numa folha quais são os teus planos, teus sonhos, os teus projetos. Eles precisam ser mensurados. Eles precisam ser colocados para que no final do ano você veja as coisas maiores de Deus se realizando sobre você. Mike Murdock, ele diz, quanto mais claro o seu alvo, maior será a sua fé. Tenha alvos claros. Tenha objetivos em Deus. O homem traça planos, diz a palavra de Deus, mas a resposta certa vem do Senhor. Se for de Deus aqueles alvos,
Deus vai realizar na sua vida, porque Deus é um sonhador. Deus sonhou com você. Você é a realização do sonho de Deus. Essa igreja é a realização do sonho de Deus. Amém? Ela está debaixo de muitas palavras proféticas, de homens e mulheres de Deus. E você faz parte de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto e último princípio que nós estamos ensinando. Jesus promete céus abertos. Fala comigo, Jesus promete céus abertos. Irmãos, se você está caminhando com Jesus, se você leva Jesus a sério, se você tem se tornado, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, um discípulo de Jesus, tem os céus abertos. A Bíblia diz lá em Mateus 4, logo em seguida que Jesus passou pela provação do deserto, a Bíblia diz que quem alimentou Jesus, sabe quem foi? Os anjos de Deus. A Bíblia diz que os anjos subiam e desceram para servir o Filho do Homem. Aqui também diz nesse texto: eis que vereis os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo, servindo o Filho do Homem. Assim como Jesus é Filho de Deus, é o nosso mestre, é a nossa referência, é o nosso alvo. Por isso nós somos uma igreja cristocêntrica, que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos, irmãos. Como igreja cristocêntrica nós teremos os céus abertos. Quantos querem os céus abertos sobre a sua vida? Os céus abertos falam do favor de Deus, fala da bênção de Deus. Nós estamos orando pelos irmãos que são agricultores, né? Tem as suas coisas, e eu fiquei tão feliz de ter chovido de ontem para hoje. Glória a Deus, estava feio o negócio, o capim sumindo, os animaizinhos sofrendo, né? As lavouras sofrendo. Nós oramos, irmãos, e Deus fez chover sobre a terra. Às vezes você pensa, Deus não vai se preocupar com isso. Não, Deus se preocupa sim. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, irmãos. A oração sua, minha, de joelho, em pé, deitado, seja como for, irmão, com fé, crendo, Deus vai fazer as coisas maiores de Deus. Venha e veja o que Jesus vai fazer na nossa vida. Se creres, verás coisas maiores ainda. Aleluia. Fala de coisas sobrenaturais, céus abertos, do invisível tornar-se visível, fala das bênçãos de Deus, fala da vida abundante, fala de eu e você experimentarmos um pedacinho do céu na terra. Fala daquilo que Isaías disse: atentamente me ouvides e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra, manteiga e mel comereis. Quando obedecemos a Deus, Deus faz coisas tremendas, os céus se abrem, os anjos ministram, né, são ministradores dos herdeiros de Deus, está lá em Hebreus 1:13. Existe um corredor aberto ao trono de Deus agora, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Através da adoração, da oração, um corredor celestial é formado entre nós e o trono da graça de Deus. Os céus estão abertos sobre a tua vida, irmão. Por mais que o diabo muitas vezes lance sobre você: nada vai dar certo, tudo vai dar errado, pessimismo, negativismo, criticismo, lance fora essas palavras. O importa é o que Deus fala a teu respeito, e Deus está falando para nós nessa noite: coisas maiores ainda verás. Se creres, coisas maiores ainda verás. Conserta a tua vida diante de Deus, alinhe a tua vida com os céus, e você vai ver os céus abertos sobre a sua vida. Bênçãos divinas, alma saciada, vitória na batalha espiritual. E o que fecha os céus entre os homens e Deus, irmãos? Hein? O que coloca como céus de bronze entre nós e Deus? Uma separação entre nós e Deus? O pecado. Então, irmão, quando tropeçar, primeiro, faça de tudo para não tropeçar, para não errar, para não pecar, para não falhar. O pecado não pode ser uma desculpa esfarrapada na nossa vida. O pecado tem que ser um acidente na vida do crente.
E quando nós tropeçarmos, se levante rapidamente, abandone o pecado, confesse, se arrependa, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Fecha os céus sobre nós. Mas se você se arrepender dos seus pecados, os céus voltam a se abrir sobre a sua vida. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,7, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. Há poder no sangue de Jesus. Quem é que viu os céus abertos na palavra de Deus? Jacó sonhou lá em Peniel e viu os céus abertos. Um corredor, né, uma escada para o céu, está lá em Gênesis 28:12. Nós vemos João vendo os céus abertos, lá em Apocalipse, recebendo uma revelação gloriosa, profética, das coisas que ainda hão de acontecer, lá no livro de Atos 10:10. Pedro também recebe uma revelação de Deus. Estevão, no seu martírio glorioso, viu os céus abertos, quando libera perdão sobre aqueles que estavam apedrejando ele. E Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Está lá em 2 Coríntios 12, versículo 2. É possível o crente ver céus abertos sobre a sua vida. Nós temos pelo menos 5 exemplos bíblicos de céus abertos. Claro que tem outros, tá? Só botei os 5 que eu lembrei. Mas tem muitos outros. E eu estou aqui nessa noite para lembrar os 4 pontinhos que nós aprendemos. Jesus conhece sua vida e o seu coração. Fala comigo: Jesus conhece a minha vida e o meu coração. Toma cuidado com o teu coração. Cuida com a tua vida, irmão. Deus está lendo corações. Amém? Não adianta você fazer tudo certo lá fora se o coração estiver errado. Você tem que fazer o certo com o coração correto. Senão está errado para Deus. Segundo lugar, reconheça a divindade e a majestade do Messias. Yeshua ben Yosef. Fala comigo: Yeshua ben Yosef. Ó, mais uma coisa que você aprendeu. Amém? O verdadeiro nome de Jesus. Yeshua ben Yosef. Terceiro ponto: Jesus promete coisas maiores para mim e para você. Crie uma expectativa tremenda do que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, em tudo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos no ano de 2022. Em quarto lugar, Jesus promete os céus abertos para aqueles que viverem uma vida que agrade o coração de Deus. Você crê nessa palavra, irmão? Amém? Coloque-se de pé, abra comigo a palavra de Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia. Chamo os diáconos aqui na frente. Abra comigo 1 Coríntios 11, 23. Aleluia, Deus. Obrigado por essa palavra, Pai. Eu creio, Senhor, na Tua palavra. Eu quero viver segundo a Tua palavra. 1 Coríntios 11, 23. Paulo, ensinando a igreja de Corinto acerca da Santa Ceia, ele nos diz o seguinte, 1 Coríntios 11, 23, porque aquilo que recebi do Senhor, isso também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer desse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Quem pode participar da Santa Ceia? Qualquer cristão, evangélico, que entregou sua vida e o seu coração a Jesus de Nazaré. Amém? Se você é filho de Deus, você pode participar da mesa do seu papai. Sim ou não, irmãos? Sim, é a mesa do Senhor. Se Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, eu, como filho de Deus, posso participar da Santa Ceia. Presta atenção, irmão, a Santa Ceia não é para santarrões, para pessoas perfeitas, né? Tem muita gente que pensa que precisa ser um semideus, um anjo celestial, para daí então, quando tiver tudo certinho na minha vida, aí eu vou poder ceiar. Não, irmãos, é para pecadores que se arrependem. Para Deus só existe dois tipos de pecadores: pecadores que não se arrependem, que vivem uma vida dissimulada, falsa, não está nem aí para Deus, vive como se Deus não existisse. Esses não podem participar da Santa Ceia, porque estão tratando Deus, o Cristo, o corpo de Cristo, indignamente. Mas se você reconhece que é pecador, colocou a sua fé na cruz de Cristo, no sangue de Jesus, no corpo pendurado no madeiro, reconhece que não é pelos seus méritos, mas é fruto da graça de Deus, pelos méritos de Jesus, pela obra da cruz, e você já entregou sua vida e o seu coração para Jesus, você pode participar da Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, primeiro eu quero deixar uns 2 minutinhos aí, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Talvez o Espírito Santo mostrou algo na sua vida que você precisa restaurar diante de Deus. Vamos fazer um concerto com Deus agora. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, porque cremos e reconhecemos que somos pecadores. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, nos ajuda a vencer o pecado. A Tua palavra diz em Romanos capítulo 6, o pecado não terá domínio sobre mim, sobre nós, sobre vós, porque já não vivemos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. Senhor, nós nos abrigamos debaixo da graça de Cristo, dos méritos de Cristo, da obra da cruz, do poder do sangue de Jesus, do corpo de Cristo pendurado naquela cruz. Senhor, nós estamos aqui para pedir perdão pelos nossos pecados. Somos pecadores penitentes, pecadores em arrependimento, pecadores em quebrantamento diante do Senhor, pecadores que reconhecem que nada somos sem o Senhor, que somos pobres de espírito, e por isso somos bem-aventurados e vamos herdar o reino dos céus. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina no Salmo 23, prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E logo em seguida, no versículo 6, a Bíblia diz, certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias, e habitarei seguro na casa do meu Senhor. Senhor, nós estamos aqui, a nossa segurança não é nós, não são as nossas boas obras, não são porque somos da igreja Casa na Rocha, não é porque somos evangélicos, somos protestantes, não, porque somos filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus, é pelos méritos de Jesus, e por isso agora, através da nossa fé, da justificação promovida por Jesus de Nazaré, nós vamos participar da Santa Ceia, reconhecendo que nada somos sem Ti, que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja, em nome de Jesus, amém. E amém. Estenda suas mãos aqui para frente, vamos abençoar os elementos. Pai, no nome de Jesus, queremos abençoar cada um desses elementos que serão utilizados diante do Senhor. Pai, nós cremos na palavra profética que o Senhor liberou nessa noite, que o Senhor tem coisas maiores, melhores, coisas ainda maiores nós veremos no Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, nos lava com Teu sangue precioso.
Ó Deus, purifica, vivifica cada uma dessas porções que serão utilizadas diante de Deus, que o teu povo seja agraciado, abençoado, cheio do Espírito Santo. Levanta uma igreja adoradora, uma igreja cheia da tua graça, da tua unção e do teu poder. É o que nós te pedimos, Pai, nos consagrando na tua presença, em o nome de Jesus. Amém e amém. Os nossos queridos irmãos estarão servindo você, tá bom? Lembre-se disso, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Só você pode impedir você de ceiar, através da sua consciência. Aqui ninguém vai impedir ninguém de ceiar. É uma questão sua e de Deus, tá bom? E é interessante que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, ou seja, faça uma autoavaliação da sua vida, faça um concerto com Deus, como nós fizemos agorinha, e então coma do pão e beba do cálice. Deus dá uma deixa. Traga a sua consciência, conserte diante do Senhor e participe da Santa Ceia. Deus não exige que você seja perfeito, nem santarrão, mas que seja um filho de Deus, quebrantado, humilde, que reconhece a sua pecaminosidade, pela graça de Deus, vai vencer o pecado, vai viver na justiça e vai viver uma vida que agrada o Senhor Jesus. Amém? Enquanto estão servindo, eu quero cantar uma música com vocês. Pode abrir o violão? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Pega o pedacinho do pão, levante na presença do Senhor, assim bem no alto. E em memória do corpo de Cristo pendurado no madeiro, sobre o seu corpo foram lançadas nossas maldições, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Receba cura no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, participando do corpo de Cristo, do pão da vida que é Jesus de Nazaré. Em memória do corpo de Cristo, comamos todos juntos. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque
amor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Abra o seu cálice comigo. Vamos participar do cálice da nova aliança firmada através do sangue de Jesus. Este é o meu sangue, né? Logo após ele participar do pão, ele disse: tomai, bebei, este é o meu sangue que é derramado por vós. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Quando olhamos para trás, lembramos da cruz de Cristo. Quando olhamos para o futuro, o nosso futuro é esperançoso. Jesus está voltando para nos buscar. E em breve nós celebraremos todos juntos lá no lar celestial as bodas do Cordeiro juntamente com Ele. Quando olhamos para dentro de nós, examinamos a nós mesmos, fazemos uma reavaliação da nossa vida, do nosso coração. E quando olhamos para o lado, vemos que não estamos sozinhos, fazemos parte desse povo lindo, o povo de Jesus, o povo de Deus. Olha para o lado aí, para o seu irmão, olha que povo lindo aí, olha que coisa linda, é o povo de Deus. O povo mais lindo da terra, o povo mais feliz desse mundo. Glória a Deus. Então levante o cálice comigo. John Piper diz assim, um grande escritor norte-americano, um pastor, ele diz que a Santa Ceia é uma mescla, é uma mistura de temor do Senhor e reverência, e por outro lado, alegria e desfrute da presença de Deus. Então, de um lado temos temor, reverência, porque é uma coisa séria, é um memorial de fé diante de Deus, mas do outro lado também é abundância, transbordar de alegria na presença do Senhor. Então levanta o cálice comigo, em memória do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, bebamos todos juntos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Vamos terminar cantando? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Isso com palmas. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Alegria, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia. Levante as suas mãos para o alto, quero te abençoar. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Que o Senhor perdoe o seu e os meus pecados, nos lave com o seu sangue precioso, nos purificando e nos fazendo mais alvos do que a neve. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Levante as mãos e fala: eu recebo o meu milagre. Eu vou vir e verei as grandes coisas do Senhor na minha vida, porque eu creio que 2022 será um ano de bênção, de prosperidade, de crescimento, de graça, de glória, de unção dobrada sobre a minha vida, em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus. Receba tudo aquilo que Deus tem para você nesse ano, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?
Deus te abençoe. Cumprimente assim com um toquezinho seu irmão, coloque a sua máscara. Vai na graça, na paz do Senhor. Que Deus te